Olá, meus queridos, tudo bem aí com vocês? Olha, mais uma situação que eu tenho que pedir desculpa para vocês por não ter voltado antes, mas vai acontecer, gente, outras vezes isso, de eu não conseguir voltar quando eu preciso voltar, não conseguir fazer a lição no dia seguinte ou fazer a segunda parte, terceira parte da lição, e faz parte, né? Faz parte desse nosso treino aqui, e justamente para que a gente use isso sempre para trazer a presença do Espírito Santo para nossas lições diárias. Tudo pode ser usado para lição, para a gente voltar para a mente, ou pode servir para a gente continuar ficando fora da mente, preso no corpo, preso na experiência, preso nesse mundo aqui. Mas então a gente tá voltando aqui nessa partezinha que vai ser um pouquinho mais curta do que a anterior, para fazer a segunda parte, então, da lição 161, né? Eu tô até sem o livro aqui agora, que diz: dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus, a segunda parte dessa lição. E eu convido vocês sempre pra gente fazer, pra gente entrar na sala de aula com Jesus, que é, na verdade, um sair do mundo, sair do sonho. Entrar para a sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, para que a gente aprenda então o restante dessa lição e tudo que ela quer nos trazer, e tudo que ela quer nos ensinar, com tudo que ela quer nos colocar em contato, para a gente ir um degrau mais a fundo no nosso inconsciente, ver tudo que a gente está guardando lá, mas olhar com a visão de Cristo, olhar de mãos dadas com Jesus e com o Espírito Santo, porque é só assim que a gente pode olhar para o ego e sorrir, ao invés de continuar nos pesadelos terríveis que ele nos puxa a experienciar, né? Então, a gente entrega o nosso coração, a nossa mente a Jesus e ao Espírito Santo com toda a nossa honestidade e sinceridade em querer aprender, entregar a nossa máxima capacidade de aprender, dar aquela respiração mais profunda para que a gente baixe a vibração dos pensamentos, a tagarelice mental, que a gente saia para fora do mundo, a gente saia do sonho, literalmente, para entrar para a mente, nos encontrar com Jesus e com o Espírito Santo. Agora eu dei uma atropelada, porque na verdade é uma sequência da lição, da lição 161, né? A parte 2. Então não dei boas-vindas para vocês, mas estou dando agora, tá bom? Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de um curso em milagres aqui no nosso canal Despertar do Ser. Sejam bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos à página despertardoser.100 no Instagram. E a gente continua para essa nossa lição que vocês viram na parte 1, que justamente o professor Kenneth está dizendo que existem muitos caminhos espirituais realmente, mas eles não lidam com o ódio e o assassinato. É por isso que esse curso é diferente, porque ele faz a gente realmente olhar para tudo que o ego nos esconde, mantém lá nas profundezas, para que a gente nunca desconfie por que a gente projeta tanto sofrimento aqui nesse sonho. Mas a gente quer olhar, né? A gente quer despertar, a gente quer desfazer toda essa cortina de fumaça que o ego fez, que nos causa tanta dor. E a gente precisa olhar para tudo isso
com coragem, junto com Jesus, junto com o Espírito Santo, para ver que não passa de cortina de fumaça, de sombras, de coisas ilusórias, que não afetam de modo algum o nosso verdadeiro ser. E Jesus continua aqui no próximo parágrafo, então, dizendo que quando o ódio para sobre alguma coisa, exige a morte com tanta certeza quanto a voz de Deus proclama que não há morte. Então, o professor Kenneth comenta que a voz de Deus proclamando que não há morte desfaz a voz do ego que proclama a realidade da morte. E mais uma vez, antes de você poder escolher a correção, precisa primeiro conhecer o que está corrigindo. Senão, a gente vai corrigir o quê? Se a gente não quer olhar para isso. A gente não sabe o que está corrigindo. Ou o que precisa ser corrigido, a gente não sabe. Então, a gente precisa olhar. E aí ele diz que essa passagem é ao mesmo tempo cauterizante e gentil do primeiro obstáculo à paz, explica o que precisamos desfazer. Ele vai citar aqui também aquela parte do capítulo 19 que eu já falei bastante para vocês, que é o que eu estou estudando no meu grupo de estudos. E ele vai falar do primeiro obstáculo à paz, tá? A necessidade de matar do ego e o amor com o qual o fazemos. A escolha é nossa, a crueldade do ego ou a gentileza do Espírito Santo. E essa passagem então diz, é lá no capítulo 19, seção 4, tá? Os mensageiros do amor são gentilmente enviados e retornam com mensagens de amor e gentileza. Mensageiros do medo, os mensageiros do medo são treinados. Ai, gente, peraí, me perdi aqui agora porque recebi uma chamada aqui no celular, no Instagram. Vamos, não sei o que é. De novo, os mensageiros do amor são gentilmente enviados e retornam com mensagens de amor e gentileza. Os mensageiros do medo são brutalmente despachados para buscar culpa e valorizar toda a migalha de mal e de pecado que possam achar, sem perder nenhuma sob pena de morte, colocando-as respeitosamente diante de seu senhor e patrão. Os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando seu patrão os chama para servi-lo, pois o medo não tem misericórdia, nem mesmo para com seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e seu patrão, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. E em sua selvagem busca do pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. Que visão do inferno que Jesus está descrevendo aqui, né? O Espírito Santo te deu os mensageiros do amor para enviar no lugar daqueles que treinaste através do medo. Eles estão tão ansiosos para te devolver o que valorizam quanto estão os outros. Se os envias, só verão o que é irrepreensível e belo, gentil e benigno. Eles terão o mesmo cuidado para não deixar escapar à sua atenção o menor ato de caridade, a mais diminuta expressão de perdão,
o mais leve sopro de amor e retornarão com todas as coisas felizes que acharem para compartilhá-las amorosamente contigo. Essa parte que fala dos mensageiros do Espírito Santo é maravilhosa, assim. Eu faço muito isso, principalmente quando eu experiencio de presenciar alguém numa situação de muita aflição, sabe? A gente experiencia isso e muitas vezes a gente não sabe o que fazer, né? Quando a gente está vendo algum irmão passando por uma situação de muito terror, de muito sofrimento, de muita aflição, e a gente fica sem saber como ajudar, né? Então com essa lição, é isso que eu peguei para mim. Sempre quando eu vejo uma situação dessas na rua, por onde eu ando, ou alguém do meu convívio que está passando por muito sofrimento, eu peço ao Espírito Santo que envie os seus mensageiros. E certamente esses mesmos mensageiros retornarão a vocês. Seguindo aqui, o medo é insaciável, Jesus diz, consumindo todas as coisas que os seus olhos contemplam, vendo o medo em tudo, compelido a voltar-se contra si mesmo e destruir. A passagem acima sobre os cães cruéis e de medo do ego, treinados para buscar os malfeitores e devolvê-los em obediência aos ditames do seu mestre, é uma imagem adequada aqui. Como Jesus enfatiza em outro trecho, o objetivo do ego é o assassinato. E ele não se importa com quem mata. Por exemplo, nessa passagem do capítulo 23, o ataque, sob qualquer forma, é igualmente destrutivo. Seu propósito não muda, sua única intenção é assassinar. E outra passagem do capítulo 19 também, sob a margem poeirenta do seu mundo distorcido, o ego quer colocar o Filho de Deus, que, abatido pelas suas ordens, prove em sua decadência que o próprio Deus não tem poder diante do poderio egótico. É incapaz de proteger a vida que ele criou, que Deus é incapaz de proteger a vida que ele criou contra o selvagem desejo que o ego tem de matar. Somos atraídos pela morte porque ela prova que o pecado e a separação são reais e Deus está morto. No entanto, enquanto eu penso que estou matando você e os maus em minha vida, no final é a minha própria morte que o ego deseja. E meu ódio por você é equiparado apenas ao meu ódio por mim mesmo. O meu ódio por quem quer que seja só é equiparado ao meu ódio por mim mesmo. Aqui está outra passagem descritiva onde Jesus afirma o mesmo ponto. Capítulo 24. Pois o que pode deleitar o especialismo se não matar? O que busca ele além de ver a morte? Aonde conduz senão a destruição? No entanto, não penses que ele olhou para o teu irmão em primeiro lugar, nem que o odiou antes de odiar-te. O pecado que os seus olhos contemplam nele e amam contemplar, ele viu em ti e ainda olha para isso com alegria. Entretanto, é a alegria olhar para a decadência e a loucura e acreditar que essa coisa que se arrasta com a carne já a se desprender dos ossos e com buracos cegos no lugar dos olhos é como tu és? Jesus descreve exatamente o que a gente fez, o que o ego fez, as imagens que o ego fez. E, no entanto, nada que tem forma ou imagem é real.
Tudo que tem forma, tudo que tem imagem é ilusão, é ilusório. Então, aquele que vê um irmão como um corpo, o vê como um símbolo do medo. Mas, mais uma vez, então, Jesus não está falando sobre o que os seus olhos físicos veem. Não está pedindo, dizendo que a gente pare de enxergar o irmão como um corpo com os nossos olhos físicos, porque a gente não pode negar que a gente enxerga isso, né? Então, portanto, não negue que você vê um corpo à sua frente, nem que você se identifica com um. Jesus está preocupado apenas com a interpretação do ego em relação ao corpo. O relacionamento especial no qual percebemos outra pessoa como separada e diferente de nós, tendo o que nos falta e merecendo punição por tê-lo tirado de nós. Esse campo de batalha alucinatório, matar ou ser morto, é a fundação de todo o medo. Jesus continua sua descrição sobre o ego odioso e homicida. E ele atacará o ego, né? Porque o que contempla é seu próprio medo fora de si mesmo, pronto para atacar, mas pedindo aos gritos para se unir a ele novamente. O corpo específico que vejo fora de mim é uma parte dividida do meu próprio medo e ódio inconscientes que não quero ver. Em vez disso, escolho vê-lo em outra pessoa, acreditando que o assassino que reside em mim está em alguém mais, ameaçando atacar. Isso é projeção. O que vemos espelha o que primeiro tornamos real em nossas mentes, o pecado. O pecado da separação de Deus, né? Em vez de controlar a culpa em relação ao nosso desejo de jogar fora o amor do céu, dessa forma destruindo Deus, nós negamos sua presença em nossas mentes e nos livramos dela através da projeção, como essa seguinte passagem do texto descreve. Capítulo 7. O ataque jamais poderia promover ataque a não ser que tu o tenhas percebido como um meio de privar-te de alguma coisa que queres. No entanto, não podes perder coisa alguma a não ser que não a valorizes e, portanto, não a queiras. De novo. O ataque jamais poderia promover ataque, a não ser que tu o tenhas percebido como um meio. A não ser que tu tenha percebido o ataque como um meio de te privar de alguma coisa que queres. No entanto, não podes perder coisa alguma, a não ser que não a queiras. Aí sim você pode perder, porque não valoriza e porque não a quer. Isso te faz sentir-te privado dessa coisa e, através da projeção da tua própria rejeição, acreditas então que o teu irmão está te atacando com o fim de arrancar-te o reino do céu. Essa é a base fundamental para toda a projeção do ego. Ao projetar a sua crença insana em que tu foste traidor para com teu Criador, ele acredita que os teus irmãos, que são tão incapazes disso quanto tu, estão empenhados em tirar Deus de ti. Sempre que um irmão ataca o outro, é nisso que ele acredita. Inconsciente, claro, né? A projeção sempre vê os seus desejos em outros. Se escolhes separar-te de Deus, é isso o que pensarás que os outros estão fazendo contigo. Não te equivoques quanto à intensidade da raiva que o medo projetado tem que gerar.
Irado, ele urra e arranha o ar na frenética esperança de poder alcançar aquele que o fez e devorá-lo. Jesus com frequência usa essa forma de expressão. Ele diz, por exemplo, não finja que eu não disse isso. Eu disse. Ai, gente. É muita gratidão para esses professores, né? Não finja que o sistema de pensamento em sua mente é bom. Ele não é. A crueldade do ego é ilusória, mas você não vai reconhecer isso até olhar para ela comigo. Como se Jesus estivesse dizendo isso pra gente, né? A crueldade do ego é ilusória, mas a gente não vai reconhecer se a gente não olhar para o ódio do ego com Jesus. Percebendo o que você acredita ser e o que você acredita ter feito ao seu redor. Estamos bem familiarizados com essa importante e reconfortante passagem sobre olharmos com Jesus para nossos egos. É do capítulo 11. Ninguém pode escapar de ilusões a não ser que olhe para elas, pois não encará-las é a forma de protegê-las. Não há necessidade de se acuar diante de ilusões, pois elas não podem ser perigosas. Nós estamos prontos para olhar mais detalhadamente o sistema de pensamento do ego, porque juntos temos a lâmpada que o dissipará, e já que reconheces que não o queres, tem que estar pronto. Gente do céu! Vamos ser muito calmos ao fazer isso, pois estamos apenas procurando honestamente a verdade. A dinâmica do ego será a nossa lição por algum tempo, pois precisamos em primeiro lugar olhar para isso para depois ver além do ego, já que fizeste com que o ego fosse real. Nós vamos desfazer esse erro juntos, em quietude, e então olhar para além dele, para a verdade. Sabe por que eu ri, gente? Porque assim, eu esqueço, quando acontecem essas coisas, que tudo tem um porquê. Por que eu não terminei de gravar a parte 2 dessa lição no dia que eu fiz, que foi no sábado? Então, a gente tem um monte de porquês aqui do mundo no sonho, né? De eventos fora do meu controle, que por isso que eu não fiz, e não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quando a gente está pronto para receber a lição. Se a gente não estiver pronto para receber a lição, não vai adiantar receber a lição. É como aquela coisa que diz que quando o aluno está pronto, o mestre aparece, né? Algo do tipo. Porque o que eu tenho experienciado e vivenciado nos últimos dias aí, nas últimas horas, isso clareou demais para mim. E antes eu não estaria pronta, e provavelmente todos vocês que vão chegar também atrasados nessa lição, né? Pensando, poxa, mas a Ana não vai fazer a parte 2. Quando vocês fizerem, é porque era para ser. Era para dar um tempinho, sabe? Para acomodar as melancias no caminhão e depois poder botar o resto da carga. Tipo isso. Jesus, portanto, nos diria: não confunda a intensidade desse ódio e cruel predisposição assassina interior que depois você vê em todos os outros.
Diga em vez disso ao seu irmão: eu odeio você porque quis vê-lo como meu Criador ao invés de mim mesmo. Eu não acredito que vim do meu próprio pensamento, mas do mundo que me fez como sou. Essa é a face da inocência descrita em Autoconceito versus Ser, do capítulo 31, que diz: eu sou essa coisa que fizeste de mim, e olhando para mim, tu és condenado devido ao que eu sou. Então nós continuamos falando para o nosso inimigo projetado. Portanto, você se tornou o meu criador e o moldador do meu ser, e você merece destruição como satisfação pela minha ira justificada. No entanto, eu agora mudo minha percepção e vejo como eu sou de modo diferente, né? Jesus agora aponta para o travesti que fizemos do ser que Deus criou. Isso também tem no texto, né, gente? É isso o que os olhos do corpo contemplam naquele que o céu estima, que os anjos amam e que Deus criou perfeito. Essa é a sua realidade. Jesus não fala mais do corpo ou do ser individual, mas do ser glorioso e majestoso de Cristo que nós compartilhamos. Foi isso que empurramos para longe, preferindo em vez disso um ego individual, o ser de ódio em vez do ser de amor. Nós precisamos olhar para as formas específicas nas quais exemplificamos o autoconceito do ego durante o dia todo, levando-os à verdade do nosso ser perfeito, acalentado pelo céu. Lembre-se desse primeiro poema de Ellen, Canção para o Meu Ser, que canta sobre esse ser inocente, compartilhado por todos e amado pelos anjos. E ele diz: eu não posso ser substituído, eu sou único. Na criação de Deus, sou mantido tão ternamente por Ele que é loucura acreditar que eu poderia sofrer dor. Perda ou medo. Santo sou eu, em impecabilidade completa, em sabedoria infinita, em amor seguro. Além de todo pensamento de pecado e totalmente puro. Quem poderia conceber sofrimento para mim? Certamente a mente que pensou isso é insana. Eu nunca deixei a casa do meu pai. Que necessidade tenho de fazer uma jornada de volta até ele? Ai, gente. É loucura, meu Deus, quanta loucura. Jesus nos pede para aceitarmos essa nova imagem de nós mesmos. E então ele continua. E na visão de Cristo, a sua beleza se reflete em uma forma tão santa e tão bonita que dificilmente poderias resistir a ajoelhar-te aos seus pés. Isso não significa que devemos nos ajoelhar aos pés de alguém em reverência e adoração, o que é uma metáfora para expressar a santidade e reverência por Cristo, que não está nessa outra pessoa como tal, mas nas mentes de todos nós como único Filho. Esse é outro exemplo de uma declaração que não está destinada a ser entendida literalmente, mas como poesia, na qual nos movemos além das adoráveis palavras para seu significado. Entretanto, em seguir ali, né, na frase poética de Jesus,
E na visão de Cristo, a sua beleza se reflete de uma forma tão santa e tão bonita que dificilmente poderias resistir a ajoelhar-te aos seus pés. Entretanto, ao invés disso, tomarás a sua mão, pois és como ele na vista que o vê assim. Mais uma vez, a luz de Cristo não brilha em nós como pessoas específicas, pois ele brilha em todos os aspectos aparentemente separados do ser único. O ataque contra ele é teu inimigo, pois não perceberás que nas suas mãos está a tua salvação. Pede-lhe apenas isso, e ele a dará a ti. Não lhe peças que simbolize o teu medo. Pedirias que o amor destruísse a si mesmo? Ou queres que ele seja revelado a ti e te liberte? Esse é o ponto central. O professor Kenneth está dizendo aqui então que esse é o ponto central que ele mencionou no início da lição, né? O cerne de um curso em milagres. A forma com que vejo você é um reflexo da sombra da forma com que vejo a mim mesmo. Você pode se lembrar da maravilhosa passagem no final de O Sonhador do Sonho, que é sempre adorável ler, uma verdadeira inspiração pela jornada que empreendemos com nossos irmãos. E é do capítulo 27. Sonha suavemente com teu irmão sem pecado, que se une a ti em santa inocência. E desse sonho o próprio Senhor do céu despertará o seu filho amado. Sonha com a benignidade do teu irmão, em vez de habitares nos seus equívocos em teus sonhos. Seleciona a atenção cuidadosa que ele te presta como matéria dos teus sonhos, ao invés de contares os ferimentos que ele provocou. Perdoa-lhe as suas ilusões e agradece-lhe por toda a ajuda que prestou. E não deixes de lado as muitas dádivas que ele te deu, porque ele não é perfeito em teus sonhos. Permite que todas as dádivas do teu irmão, oferecidas a ti, sejam vistas à luz da caridade e da benignidade. E não deixes dor alguma perturbar o teu sonho de profunda apreciação pelas suas dádivas a ti. É isso, né, gente? Como às vezes a gente pensa, né? Como é fácil a gente só se lembrar das coisas, dos equívocos dos nossos irmãos, das coisas que eles fizeram que não foram legais, mas e as coisas que eles fizeram que foram boas? A gente esquece assim. Como é possível? E a gente tem a percepção, às vezes, de que a pessoa fez muito mais coisa ruim do que boa, mas é a nossa percepção a percepção do ego que está distorcida e vê tudo como pessoal, como ataque pessoal a gente, né? Conforme você atravessa o seu dia, preste atenção cuidadosa à forma com que percebe os outros. Isso vai revelar qual professor você escolheu. Se você vir a si mesmo fazendo transigências ao especialismo, ficando aborrecido, deprimido ou crítico em relação aos outros, é apenas porque primeiro escolheu ver a si mesmo como odioso. Em vez de aceitar a responsabilidade por essa escolha, você a projetou e viu o ódio em outra pessoa. No entanto, quando você entende que vê nessa outra pessoa uma projeção do que vê em si mesmo, a reação do seu ego se torna um lembrete de que você fez a escolha errada. Isso permite que você retorne à mente, onde o equívoco foi cometido, e escolha outra vez. Portanto, não é o outro que você perdoa, mas a si mesmo por ter escolhido errado. Portanto, usamos nossos corpos não para testemunhar o pecado de outra pessoa,
mas nossa impecabilidade compartilhada. O professor nos traz essa passagem do capítulo 27, em que Jesus diz: a tua função é mostrar ao teu irmão que o pecado não pode ter nenhuma causa. Como deve ser fútil ver a ti mesmo como um retrato da prova de que o que é a tua função nunca pode ser? O retrato do Espírito Santo não muda o corpo, fazendo com que ele seja algo que não é. Ele apenas retira do corpo todos os sinais de acusação e de culpabilidade. Nesse espaço vazio, do qual foi removida a meta do pecado, o céu está livre para ser lembrado. Aqui, a paz celestial pode vir e a cura perfeita pode tomar o lugar da morte. O corpo pode vir a ser um sinal de vida, uma promessa de redenção e um sopro de imortalidade para aqueles que ficaram doentes por respirar o odor fétido da morte. Permite que ele tenha a cura como seu propósito. Então, ele enviará adiante a mensagem que recebeu e, através da sua saúde e beleza, proclamará a verdade e o valor que representa. Jesus, então, nos diz para que hoje pratiquemos de uma forma que já tentamos antes. E o exemplo mais proeminente dessa forma familiar veio lá na lição 121. Sermos solicitados a pegar uma pessoa específica e olhar para ela de forma diferente. Isso nos dá uma oportunidade de olhar de forma diferente para nós mesmos. Uma vez que eu acredito que sou uma pessoa específica, tenho que aprender o perdão no contexto de um relacionamento específico. A tua prontidão está mais perto agora, e hoje virás para mais perto ainda da visão de Cristo. Jesus reflete para nós nosso progresso, embora a jornada não esteja completa. Uma vez que chegamos tão longe, no entanto, Jesus presume que aprendemos o suficiente para que não tentemos mais justificar nossas percepções equivocadas, dessa forma abrindo espaço para que a visão de Cristo substitua a percepção do ódio. Se estiveres comprometido em alcançá-la, terás sucesso hoje, Jesus diz, tá? A tua prontidão está mais perto agora, e hoje virás para mais perto ainda da visão de Cristo. Se estiveres comprometido em alcançá-la, terás sucesso hoje. Ó, o nosso comprometimento com Jesus quando a gente entra para dentro da sala de aula. Jesus volta ao tema da motivação. Você tem que realmente querer ver a si mesmo de forma diferente. Portanto, quando você julga ou quando fica zangado, crítico, transtornado ou envolvido em qualquer forma de especialismo, tente entender que essas respostas refletem uma decisão subjacente de permanecer como Deus não o criou. Você quer permanecer como algo separado e à parte, nutrindo sua individualidade e escolhendo tornar alguém mais responsável por isso. E uma vez que tiveres tido sucesso, a tua vontade não estará mais disposta a aceitar as testemunhas que os olhos do teu corpo convocam. O que verás, cantar-te-á antigas melodias que lembrarás. Tu não foste esquecido no céu. Não queres lembrar-te dele? Tudo que a gente quer, né? A gente lembrar do céu. Lembrar do nosso Criador, lembrar de nós, né? Como se a gente realmente caminhasse aqui em uma profunda amnésia e a gente quisesse tanto lembrar aonde a gente mora, da nossa família,
da onde a gente vem, quem a gente é, como se a gente estivesse despertando dessa longa amnésia. É tudo que a gente quer. Tu não foste esquecido no céu. Não queres lembrar-te dele? Uma vez que assumimos a visão de Cristo como a nossa própria, o que significa que deixamos Jesus ser nosso professor em vez do ego, os olhos do corpo ainda vão ver o que eles veem. Mas nossas mentes curadas vão prover uma interpretação diferente. Em vez de testemunhar o sistema de pensamento de separação e especialismo do ego, nossos olhos vão testemunhar a verdade da expiação de que a separação de Deus nunca aconteceu. Portanto, você e eu não somos separados um do outro, nem diferentes. Apenas em aparência nós parecemos ser diferentes. Conforme aceitamos a verdade da visão de Cristo, nossos olhos e ouvidos se abrem e podemos ouvir a canção esquecida e agora familiar de amor e unidade. É uma passagem do capítulo 21. Escuta. Talvez possas captar um indício de um estado antigo. Não totalmente esquecido, vago talvez, mas não completamente estranho, como uma canção cujo nome há muito foi esquecido e as circunstâncias nas quais a ouviste estão completamente apagadas. Nem toda a canção ficou em ti, mas apenas um pequeno trecho da melodia, sem ligação com qualquer pessoa ou local ou com qualquer coisa em particular. Mas te lembras, apenas a partir desse pequeno trecho, como era bela a canção, como era maravilhoso o cenário em que a ouviste e como amavas aqueles que ali estavam e escutaram contigo. As notas nada são, no entanto, tu as mantiveste contigo, não por elas mesmas, mas como uma suave lembrança de algo que te faria chorar se te lembrasses como te foi caro. Poderias lembrar-te, mas tens medo, acreditando que perderias o mundo que aprendeste desde então. E apesar disso, sabes que nada no mundo que aprendeste tem nem sequer a metade do valor daquilo para ti. Ouve e vê se te lembras de uma canção antiga que conheceste há muito tempo e da qual gostaste mais do que de qualquer melodia que tenhas ensinado a ti mesmo a apreciar desde então. Que passagem mais adorável, né, gente? Ai. Então, assim Jesus pede para a gente praticar hoje de novo, como lá na lição 121. Escolhe um irmão, símbolo do resto, e pede-lhe salvação. Isso não significa literalmente caminhar até alguém na rua pedindo a ele para salvá-lo. Jesus se refere ao processo na mente que nasce do pensamento que diz que você e eu não somos diferentes, pois somos irmãos e irmãs no mesmo Cristo. Esse reconhecimento surge da compreensão de que somos irmãos e irmãs no mesmo ego também. Aceitar nossa insanidade compartilhada da separação, portanto, é o precursor para lembrar-nos de nossa sanidade compartilhada na unidade. E Jesus explica a lição, a prática, né? Primeiro, que o vejas com a maior clareza possível, daquela mesma forma com que já estás acostumado. Vê o seu rosto, suas mãos, seus pés, as suas roupas. Observa-o sorrir e vê os gestos familiares que ele faz tão frequentemente. Então pensa nisso. O
que estás vendo agora te oculta à vista de alguém que pode perdoar todos os teus pecados, cujas mãos sagradas podem remover os cravos que atravessam as tuas e retirar a coroa de espinhos que colocaste sobre a tua cabeça ensanguentada. Eu não faço qualquer coisa diferente com os meus olhos e não nego o que os meus olhos veem. Eu faço algo diferente com a minha mente, pois agora tenho a disponibilidade de dizer que tenho estado errado na forma com que vejo e me relaciono, e que existe alguém, Espírito Santo, né, que pode me ensinar a olhar de forma diferente para os meus relacionamentos. Espírito Santo, Jesus. Portanto, não é que o corpo dessa pessoa seja sagrado e tenha o poder de me perdoar. O corpo físico e psicológico dessa pessoa, né? O corpo de outra pessoa não tem mais poder que o meu. No entanto, no contexto do meu relacionamento com esse corpo, aprendo que não somos corpos. E uma vez que somos unidos na mesma mente, podemos ser ensinados pelo mesmo professor. As referências à crucificação aqui refletem sentimentos similares aos expressos em uma passagem do texto escrita na época da Páscoa, e é do capítulo 20. Tens agora visão para olhar todas as ilusões, deixando-as para trás. Foi dado a ti não ver espinho algum, estranho algum e nenhum obstáculo para a paz. O medo de Deus não é nada para ti agora. Quem tem medo de olhar para ilusões, sabendo que o seu Salvador está a seu lado? Com ele, a tua visão veio a ser o maior poder para o desfazer das ilusões que o próprio Deus poderia dar. Pois o que Deus deu ao Espírito Santo, tu recebeste. O Filho de Deus olha para ti esperando a sua liberação. Pois pediste e recebeste a força de olhar para esse obstáculo final e não ver espinhos nem cravos, para crucificar o Filho de Deus e coroá-lo Rei da morte. Removendo de você os espinhos do pecado e os cravos da culpa, eu os removi de mim mesmo. Somos curados juntos como um, pois assim nós somos. Pede-lhe isso ao irmão que você escolheu praticar a lição de hoje. Pede-lhe isso para que ele possa libertar-te. Dá-me a tua bênção, Filho Santo de Deus. Quero contemplar-te com os olhos de Cristo e ver a minha perfeita impecabilidade em ti. E o professor Ken explica mais uma vez. Isso não significa literalmente que você diz essas palavras a alguém. A gente já entendeu essas alturas, né? É o pensamento dentro de você que fala. Observar você com os olhos de Cristo significa que vejo que seus pecados aparentes não têm o poder de me negar a paz de Deus. O que eu rotulei como pecados, agora vejo como equívocos que espelham a mim mesmo. Eu não nego o que seu corpo possa ter feito, mais do que nego o que o meu corpo possa ter feito. Eu nego, para dizer mais uma vez, a interpretação do ego sobre as ações do corpo. Entendeu? Não vou ficar negando, né? A pessoa me feriu, seja fisicamente, psicologicamente. Eu não vou ficar agora dando uma de iluminada, fazendo de conta que, né,
que não foi nada, não foi o que ele quis fazer, não foi o que ele quis dizer, ele é Cristo. Eu preciso ver Cristo nesse irmão, e ainda por cima fica se chicoteando porque não consegue ver, né? Então, na verdade, a gente não nega o que o corpo do outro fez. A gente não nega o que o nosso corpo possa ter feito, né? A gente nega a interpretação do ego sobre as ações do corpo. Isso, portanto, se direciona a uma mudança na mente que diz: obrigado, Deus. Eu estava errado e Jesus estava certo. O Filho de Deus não pecou, pois seus equívocos não tiveram efeito sobre a sua realidade. É sempre tudo na mente. Vamos dizer que uma pessoa te violentou, te bateu, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Você não vai agora continuar apanhando, né? Porque um curso milagre, Jesus ensina num curso milagres que a gente precisa perdoar o irmão pelo que ele não fez, né? Aí a gente entra naquela confusão de níveis, né, gente? Tudo é na mente. Mas isso não quer dizer que de repente você não vai se afastar dessa pessoa, já que ela continua praticando isso, né? Então, a gente precisa separar os dois níveis. O nível da mente do nível da experiência no corpo, tá bom? E a gente segue aqui nesse outro parágrafo que Jesus diz: e aquele que convocaste, o Espírito Santo, né? Responderá, pois ele ouvirá a voz por Deus em ti e responderá na tua própria voz. Contempla-o agora. Aquele que viste apenas como carne e osso e reconhece que Cristo veio a ti. Então, eu percebo que o seu corpo era um traje que tentava esconder o Cristo em você, assim como o meu corpo fez, esconder a culpa que esconde o Cristo. Eu percebo agora que fizemos a mesma coisa pela mesma razão. No entanto, seu amor nos une a ambos em sua presença, como ele sempre fez. Lembre-se do início inspirador de Pois Eles Vieram, do capítulo 26. Pensa em como tens que ser santo, já que a partir de ti, a voz que fala por Deus chama pelo teu irmão amorosamente, de tal modo que possas despertar nele a voz que responde ao teu chamado. E pense em como ele tem que ser santo, quando nele dorme a tua própria salvação unida à sua liberdade. Por mais que desejes que ele seja condenado, Deus está nele, assim como está em ti. E se a gente, na verdade, quer que o irmão seja condenado, em algum nível a gente acredita que a gente deve ser também, né? Na verdade, Deus está em nós dois, cuja feliz consciência o perdão gentilmente nos traz. Então, Jesus diz que a ideia de hoje é um modo de escapares com segurança da raiva e do medo. Certifica-te de usá-la imediatamente, se fores tentado a atacar um irmão e a perceber nele o símbolo do teu medo. Jesus mais uma vez nos incita no final da lição a prestarmos atenção cuidadosa aos seus ensinamentos e a praticarmos durante o dia todo. Seja atento à sua raiva, medo, depressão e dor. Perceba que você está usando essa outra pessoa como um símbolo do medo que você não quer liberar em si mesmo. Quando você, portanto, é capaz de pedir ajuda a Jesus, aqui está o resultado feliz, como Jesus diz na lição. E o verás o teu irmão, subitamente transformado de inimigo em Salvador, de demônio em Cristo.
A maneira com que eu percebo você é a maneira com que percebo a mim mesmo mais uma vez. Inimigo ou salvador, demônio ou Cristo. E o adorável encerramento da lição é espelhado nessa passagem igualmente adorável do texto. Nossa, depois de Jesus descrever o ego, né, como um cão faminto, né, indo atrás do medo, indo atrás da projeção da culpa e do medo no irmão, né, esse espelho horrível, essa projeção, essa imagem horrenda do ego, né? Agora, então, a gente termina essa lição com esse encerramento, né? Adorável, do capítulo 20. Aqui está o teu Salvador e o teu amigo, liberado da crucificação através da tua visão e livre para conduzir-te agora aonde Ele quer estar. Ele não te deixará nem abandonará aquele que o salvou da dor. E, contentes, tu e o teu irmão percorrerão juntos o caminho da inocência, cantando enquanto contemplam a porta aberta do céu e reconhecem o lar que os chama. Dá alegremente ao teu irmão a liberdade e a força para te conduzir até lá. E vem para estar diante do seu altar santo, onde força e liberdade esperam, para oferecer e receber a brilhante consciência que te conduz ao lar. A lâmpada está acesa em ti e para o teu irmão. E pelas mesmas mãos que a deram a ele, tu serás conduzido além do medo até o amor. Gente, isso aqui me veio na mente agora, assim, principalmente aqui no sonho, agora voltando, né, bem pro sonho aqui, já que Jesus está pedindo pra gente praticar com o irmão, né? Então, aproveitando esse tipo de prática, ó, o solzinho já tá virando, gente. Meu solzinho já tá virando, tá? Mais um pouquinho, como a gente já tá terminando. Como a gente tá, né, numa época de eleição, eu tenho visto muito, assim, né? A gente vê, não tem como não ver, né? Não é pra gente negar que os olhos estão vendo, né? Então a gente vê muito, assim, a gente vai assistir debate. Então a gente começa a alimentar a raiva das pessoas, ódio das pessoas, que muitas vezes a gente nem conhece. Não é ninguém dos nossos relacionamentos especiais, porque a gente tá acostumado a treinar com os nossos relacionamentos especiais, né? Não tá? Com os mais próximos, chefe, marido, sei lá, colega de trabalho, filho, irmãos, vizinhos. Mas a gente não costuma fazer esse tipo de treino com essas pessoas, assim, que a gente não conhece, por exemplo. Mas agora, com essas épocas de eleição, a gente começa a ver debate, e a gente não concorda, e a gente projeta muito ódio, muita culpa, muito tudo isso que a gente aprende no curso em Milagres, nos políticos, e nos jornalistas, e nos não sei o quê, tá? Sem entrar em certo e errado, gente. Não é esse o nosso treino aqui. O nosso treino aqui é escolher um desses e fazer esse treino aqui. É uma opção. Tá bem? Me veio de falar isso pra vocês hoje. Como disse o professor Kenneth aqui, que Jesus está dizendo pratique, 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 pratique. Não é por nada que ficou para terminar hoje essa lição. Nunca é por nada. Gente, nunca vai ser por nada que eu não volto aqui para fazer a lição do dia, entendeu? Sempre vai ter alguma coisa e nada por acaso. E não é só porque, não pude, porque a filha ficou doente, não pude, porque o vizinho tá fazendo barulho, não pude, porque fiquei sem internet, porque arrebentaram os fios, porque não sei o que. Não tem nada a ver com isso. Então, se eu não aparecer por aqui, né, desde que o meu corpo não tenha mais propósito aqui nesse mundo e que eu tenha soltado ele, eu vou voltar. Pode até demorar alguns dias, mas eu volto, certo?
Então, meus queridos, fiquem na presença de Jesus e do Espírito Santo, pratiquem bastante e a gente se vê na próxima lição. Tchau, tchau.